Decano Lawrence. A gente vai falar de conclave. Sim, mas não desse conclave aí. Oi, eu sou Davidson Santos, sou maquiador, estudante de História. E hoje o Davidson veio aqui. Muito obrigada, Davidson, por ter topado essa aventura, porque esse é o primeiro vídeo do nosso canal, gente. Então, vocês já sabem, deixe seu like, compartilhem com os amigos, isso é muito importante para mim. Obrigada por estarem aqui hoje. E sim, nós vamos falar de conclave, porque o Papa não só morreu, como já foi substituído. E a gente ia gravar esse vídeo enquanto estava escolhendo, mas enquanto a gente discutia o roteiro, a fumaça branca sumiu. A fumaça branca sumiu. Podia ter escolhido um pouquinho mais. Porque acabaram com a nossa pauta quente. Mas, gente, o conclave, ele vem do latim, quem fala espanhol aí já tá um pouquinho na frente, que é justamente trancado em chave, porque depois de um conclave, de uma escolha, de uma votação que demorou longos 3 anos, eles começaram a reter eles e trancafiá-los para que essa escolha fosse mais agilizada. O Papa escolhido pela primeira vez é um Papa estadunidense, e uma coisa inédita, além de ser um Papa estadunidense, é que 2 vezes consecutivas um Papa não europeu. Isso é muito interessante. Vencemos o discurso decolonial vencendo. Gente latino. E é muito importante esse gancho, porque apesar do Papa ser estadunidense, toda a parte profissional dele se deu no Peru, principalmente. E, inclusive, o Papa ele é fluente em várias línguas, diversas línguas, e uma delas é o português. Então, a gente pode esperar um Papa vindo ao Brasil e conversando com as massas com uma fluidez que diversas vezes, né, a gente não teve isso, né? Eles lendo os textos prontos, né? Exatamente. E ele tem dupla cidadania, o Papa, o nosso Papa Leão 14. Ele tem dupla cidadania, na verdade, ele é americano, nascido, mas ele passou 20 anos no Peru em uma missão missionária, né? Ele passou 20 anos no Peru, então ele tem dupla cidadania, meu bem. Ele é de gente latino como nós. Formado em matemática, e ele é um papa que a escolha do nome é muito importante. O Leão XIV, ele escolhe por conta do Leão XIII, que é um papa de causas sociais. Ele é considerado o primeiro papa da modernidade, o primeiro papa a ser fotografado e filmado, e é um papa aliado às causas sociais e trabalhistas. Ele lutou pelos direitos de trabalho e contra as explorações dos trabalhadores, o que faz a gente pensar que ele vai ter uma sequência do discurso do Papa Francisco. Exatamente. Os especialistas falam que eles estavam muito alinhados, né, no tipo de pensamento que eles tinham enquanto litúrgicos, enquanto pessoas da Igreja Católica. De ser esse Papa reformista, né? Que É um abraça Papa a reformista, exatamente, e um discurso muito bonito de construir pontes, gente, né, num mundo que a gente vê diversos conflitos, né, em Europa, em Oriente Médio. Então a gente precisa muito desse discurso. E vale lembrar também que o Papa ele bateu de frente com o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, que usa algumas passagens litúrgicas do catolicismo para justificar o tratamento que eles tiveram com os imigrantes. Ele foi diretamente contra, inclusive antes de ser Papa, ele fez tweets, né, o falecido Twitter, e ele falou diretamente que a interpretação era errada e que ele estava usando o discurso para dar um tratamento que não é considerado humano aos imigrantes. Então, realmente é um Papa que abraça minorias, para nossa felicidade, para né? nossa felicidade, porque essa era uma das grandes preocupações que todo mundo tinha, né? Num mundo que está caminhando para recessão, que está caminhando para um colapso, né, globalizado, porque caso você não tenha ligado sua TV, eu sugiro que você ligue, entendeu? E se informe sobre o que está prestes a acontecer, porque está prestes a acontecer algo bem aí. A gente quebra um pouco de expectativas que a gente não tem aí um Papa franciscano como o Papa Francisco, que abdicou dessa linguagem muito riquíssima da Igreja Católica, que usa essas indumentárias muito grandes. Ele é um Papa ligado a Tomás de Aquino, ele tem uma outra filosofia de interpretação litúrgica. Nessa questão visual, acho que a Tá vai poder falar muito mais sobre isso, ele é muito mais conservador. Ele é muito mais tradicional, né, gente? Porque assim como o nome, como o Davidson falou pra gente,
Cabe ao Papa, cada um dos pontífices, escolher a sua própria estética. Como que eles vão se apresentar como esse membro do Vaticano, que também é uma questão política, né, gente? Existe a construção da imagem, ela é muito poderosa para esses papas. E aí eu vou botar, a gente vai botar aqui na tela para vocês a imagem do Papa João Paulo, do Papa Bento XVI, do Papa Francisco e do Papa Leão XIV. E aí vocês vão ver que a estética dele é exatamente igual, se assemelha, se alinha com o Bento e o Papa João Paulo, e não com o Papa Francisco, né? Até porque eu acho que é de uma certa forma a Igreja Católica tentando trazer para si tanto o setor mais conservador que não dialogava com o Papa Francisco, mas também manter esse setor mais progressista que se aproximou do catolicismo ao decorrer período em que o Papa Francisco estava como Papa, né? Então eles tentam manter esses dois públicos na Igreja Católica, que a gente sabe que eles sofrem uma crise de demanda, de perda de fiéis para os neopentecostais, para a demanda dessas igrejas neopentecostais que vem crescendo. Então, eles tentam dialogar com esses dois setores e escolhe alguém que, mesmo que no discurso, abrace um discurso mais progressista, mas que a estética também dialogue com esses setores mais conservadores da igreja. Exatamente. Porque a imagem fala, né, gente? A forma como você se apresenta para o mundo, principalmente naquele primeiro momento em que ele se apresenta para o mundo, literalmente, da varanda, da sacada, da Basílica de São Pedro e, né, Habemus Papa. E qual é a imagem que você está projetando para aqueles fiéis? Isso é muito poderoso porque é uma imagem que entra para a história. Falar de Papa é falar diretamente de política, né? O Vaticano ele surge como uma cidade-estado no contexto de unificação da Itália e há uma negociação, uma pressão social para a Igreja abdicar das terras, porque ela era grande senhora feudal na Idade Média, né? Dona de metade da Europa e ela abdica mediante pressão social, mas ela continua com aquela cidade-estado independente, né, esse enclave dentro de Itália, e o Papa em si, gente, ele tem sempre muita influência política. Diversos conflitos foram encerrados ou pausados por mediação do Papa. A gente pode falar quando a União Soviética ela tem bombas em Cuba, né, bombas atômicas em Cuba, e que eles não disparam justamente porque o Papa ele vai lá e conversa com os cubanos, que é um país extremamente católico, e ele intervém, e essa trégua é feita a partir do diálogo do Papa. Então, ele é, sim, uma poderosa influência, e ter um Papa aliado a um ou outro posicionamento político pode, sim, falar muito sobre os caminhos sociais que a gente vai levar. Inclusive, não faça essa cara, eu sei que tu fez a cara quando ele falou. Sabia que Cuba é um país extremamente católico? Sim, com certeza. Sim, não faça essa cara. Mais de 1% da Olha, população é sim, católica. gente, é um país extremamente católico. Sim, a colonização espanhola, né, gente? Na verdade, quando os países da Península Ibérica eles vêm para a América, eles já vêm nesse contexto de catequizar, né, os Exatamente. indígenas e fazer um outro mercado, obviamente, eu não estou usando a palavra entre aspas, mas fazer novos fiéis, porque a Igreja Católica ela foi perdendo força em Europa. Então, a América é católica, né? O nosso continente americano é católico e os Estados Unidos eles só não têm força católica justamente pela colonização da Inglaterra que era protestante, né? Que eles vêm desse cenário protestante, mas a América Latina ela é católica. É uma das nossas maiores características, né, o catolicismo. E assim, em termos de estética, a gente sabe que o cristianismo tem muitos problemas, muitas crises, mas tem uma delas é estética. A estética do catolicismo é riquíssima, literalmente, né? Literalmente, porque se nós pensarmos em termos de Europa, nós temos igrejas banhadas a ouro até hoje. Então, assim, tudo que diz respeito à Igreja Católica é muito opulento, é muito maximalista, é muito vibrante. E isso reflete também nas cores e na forma como a figura principal dessa religião
Dá pra dizer que é a principal religião do mundo? Com certeza. É. Ainda, Não é o islamismo? ainda hoje é a principal religião e influência política, né? A gente pode falar, porque, infelizmente, infelizmente, a Europa ainda é uma grande potência, né? Infelizmente mesmo, né, gente? Ai, vamos conversar aqui, né? Ai, chega. Ninguém Ah, aguenta mais cristocentrismo. já foi. Já Mas, foi. a gente ainda tem como norte global, como países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, e apesar dos Estados Unidos não ser uma potência católica, né, mas ela é cristã, então tá ali ligado, né, Uhum. um setor do cristianismo ele sempre dialoga com o outro. Apesar do protestantismo não ter essa opulência, como tu fala, como o catolicismo tem Estética, em imagem. estética, mas ela ainda é pautada numa teologia do progresso. A gente tem a teologia da liberdade que imperou o catolicismo, né, por muito tempo, que era essa coisa do doar para o pobre, né, de franciscano, de fato. Franciscana, exatamente. Mas hoje o que impera o discurso neopentecostal é essa teologia da prosperidade. Tu vai ser tão abençoado à medida que tu prospera. Por isso que o pastor em si da igreja neoliberal, ele faz cosplay de empresário, né? O terno da gravata. Ele faz cosplay de empresário. Não, Vocês estão ouvindo? não é? Então, assim, e a igreja católica, como ela foi construída nas monarquias, o Papa ele faz cosplay de rei, né? Que era a maior figura de poder da, da Idade Da Média. Idade Média, inclusive, gente, e aí fica como curiosidade para vocês, durante um bom período da nossa história enquanto humanidade, tinha uma cor que ela era muito difícil de ser conseguido, um pigmento que era muito difícil de ser conseguido, que era o púrpura, o roxo. Então só tinham duas pessoas dentro da sociedade, dois grupos dentro da sociedade que podiam usar a cor roxa, que eram os reis, né, os nobres e os litúrgicos. O Papa, os bispos, pessoas ligadas à religião, Do alto clero. o alto clero e os reis, a nobreza, né, os descendentes dos reis. De tão raro que era esse pigmento, né, porque ele vinha do Mediterrâneo. É. Então era uma cor nobre e uma cor extremamente nobre. E que aí depois, conforme os pigmentos se industrializaram, viraram sintéticos, né, Conhecimento químico, né? aí se espalhou e se popularizou. Mas por muito tempo existiam cores proibidas para pessoas e até burgueses, ou seja, pessoas que trabalhavam, entendeu? Que não eram ricas, pessoas que precisavam trabalhar e que tinham uma vida ok. Imagina para nós, Réis mortais. réis mortais que, né? É porque a gente não tem. Porque culturalmente nascemos num espaço democrático, a gente não sabe o que é monarquia, né? Que é essa classe que mesmo quem tem dinheiro não alcança porque ela tem uma propriedade divina, ela tá naquele, né? Uhum. Exato. Você já viu The Crown? The Crown, a série da Netflix que fala sobre a monarquia inglesa, que é a É mais que não popular. perdeu a cabeça depois da Revolução Francesa, se manteve. Exatamente. E que é muito popular também, né? E que causa um certo fascínio pop, né? Na cultura pop. Tem um episódio logo nas primeiras temporadas, que a rainha, ainda jovem, que foi vivida pela Claire Foy, ela diz assim: é porque acima de mim, só Deus. E ela não é uma frase, gente, embora pareça pesado, mas ela é uma frase embasada na materialidade. Realmente ela Exatamente. acredita, e os fiéis acreditam que acima dela é só Deus, porque ela está no Porque, cargo sim, que foi dado por Deus. A família dela tem essa, inclusive o termo iluminismo, é essa coisa de que a Europa ela foi iluminada pelo conhecimento, né? E ela vai galgar, ela vai levar a civilização para as colônias, né? uhum. Então, a coroa, ela é iluminada por Deus. Ela tem esse cargo porque Deus acredita que ela é mais avançada e ela tem o direito divino de governar. Então, é uma. Inclusive, recomendo muito em termos de informação e também entretenimento. The Crown está disponível na Netflix em sua totalidade, todas as temporadas. Exato. Assistam, é muito boa, gente. E lembrando que todo produto cultural a gente olha com um olhar crítico, né? Tudo é Exatamente. uma propaganda, né? Tudo é uma propaganda. Eles Exatamente. querem vender quão bonito é a coroa, mas vale lembrar, enquanto as pessoas passam fome, o que que a coroa está fazendo, né? Exatamente. E The Crown não se abstém disso, tá, gente? The Crown fala sobre isso.
É com a ponta isso, e principalmente a questão de que no fim do dia, aquelas pessoas que estão com a coroa na cabeça também são pessoas que nem eu e você e que têm dores que não são diferentes das nossas, entendeu? Uma coisa um pouco mais humana mesmo diante de toda a construção de império, de propriedade, de arrogância, empáfia que a gente sabe que as monarquias têm, né? De se achar no direito de tá ali e achar que não tá fazendo de nada de errado, porque é assim que é, sempre foi assim, né? Mas quando a gente está falando de monarquia, o Papa ele tem um cargo semelhante ao que é um rei, né? Ele dita um caminho que a igreja vai seguir. Então, ele dita o discurso, o tom. A igreja ela realmente muda de acordo com o Papa. Na tua visão, tá? Quando tu assistiu ali a posse do Papa, o que que tu viu? O que que te chamou de atenção mais de diferente, assim? Porque o que veio muito para mim é essa pomposidade, A sabe? pomposidade não só da presença dele, né, mas do nome. Gente, Exato. leão é uma figura extremamente mitológica, mágica, de força, né? Então, assim, poxa, quando me disseram assim, nossa, Leão 14, americano, eu disse, não foi um nome. Ferrou. É, tomamos. Porque a gente não sabia quem era, né? Eles só Quando me disseram, largaram o a Leão primeira coisa que 14. eu fiz foi mandar uma mensagem pro Davidson, dizer assim, papel americano. Tomamos! Bum! E o que me chamou a atenção nesse primeiro momento, porque eu, como sou uma pessoa da moda, a primeira coisa que eu vou reparar é sempre na construção da imagem, da pessoa, da escolha, né? Você tá barganhando com duas formações em moda. É, com transformações em moda, exatamente. É a primeira coisa que eu vou olhar sempre, né? É o olhar de quem já faz isso há muito tempo, um olhar, né? Não é para julgar, gente, não é um olhar de julgamento, é um olhar de, o que temos aqui? Uma coisa muito interessante que o Papa, ele, por tradição, ele deveria ter sapatos vermelhos, assim como a Dorothy. O Papa também tinha seus Não há lugar sapatinhos melhor do vermelhos. que a nossa casa. Né? We're not in Kansas anymore. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Definitivamente. Mas sim, e o Papa Francisco ele abdica dos sapatos vermelhos para ficar com o sapateiro dele, que já fazia o sapatinho dele pretinho há mais de 30 anos. O cara lá da Argentina seguiu vestindo os pés do Papa até o dia que ele se foi, que nos deixou agora faz pouco tempo, né? Então, assim, ele abdicou de muitas coisas na sua imagem, porque para ele não era uma. Não é que não era importante, gente, tá? Quando você se porta de uma maneira simples, até isso é se importar com a sua imagem. Isso passa uma mensagem. Você queira ou você não queira. E o que que significa e vale pra ele, né? Tá banhado de Exatamente. O ouro, que que tá? significa eu estar coberto de ouro? Não condiz, não está de acordo com um discurso e com o tipo de papa que eu sou, com aquilo que eu acredito. Então, assim, o meu sapato vai continuar sendo o mesmo. Do mesmo sapateiro que fazia o meu sapato na Argentina há 30 anos atrás e que seguiu até o fim da vida dele, entende? A Igreja Católica sempre foi sobre opulência, sempre foi sobre o glamour e a estética, que também é uma forma de opressão. Quando você se cobre em ouro, você diz de certa forma que você é, De se e distanciar, você né? se distancia do povo, que você tem um canal com Deus e, portanto, você tem o merecimento de estar coberto de ouro. E se você não for pecador, se você não pecar, se você seguir os princípios de Cristo, você também vai poder se cobrir em ouro. Entendeu? É mais ou menos esse a ideia, entendeu? Mas o Papa vai continuar sendo canal direto com Exato. Deus. Uma palavra-chave que a gente pode falar é que o Francisco ele tentava ser referência, né? E tem uma coisa diferente entre referência e autoridade. O catolicismo ele tem por imagem pregar uma autoridade, né? Ela é autoridade porque ela tá com ouro, é autoridade porque ela tem uma coroa papal, ela é autoridade porque ela tem um manto. E a referência é ela Isso te distancia, né? exato. E enquanto a referência ela te aproxima, né? Uhum. Porque tu permite contestação, tu permite diálogo. A gente pode ver várias cenas durante
o Papa Francisco conversando com pessoas transexuais, com gays, ele não se afastava, ele não se distanciava, ele se aproximava e permitia contestação, perguntas, né, o diálogo. E quando a gente bota uma pessoa opulenta, como a Tá fala, quando a gente afasta a pessoa, é porque a gente quer que o que ela diga não seja contestado, sabe? Tu quer que E ela você fale cria uma lei. distanciamento, entendeu? Você cria Exato. distanciamento. Porque quando você procura acalento, né? Porque é isso que os líderes religiosos eles fazem, né, gente? Eles são conforto, eles são afago, eles são consolo da alma. Né? Você procura um padre, você procura um pastor, você procura um líder religioso para que ele te conforte na sua dor. A Entende? religião é o ópio do povo, É, né? exatamente. Diria Então, quando Marx. uma pessoa simples, ou talvez não, mas quando a pessoa procura um líder religioso e ele está criando essa parede que é construída através da imagem, o que é que isso comunica? Que sim, eu vou te ajudar, mas eu continuo sendo líder supremo da Santa Igreja Católica. A gente tem que se tocar também no fim das contas, né? A gente fica feliz porque vai ser um Papa que abertamente ele vai dar uma certa continuidade, mas provavelmente os discursos mais conservadores, o setor conservador da igreja, ele vai ganhar mais voz do que tinha antes. Porque a gente vive numa onda que caminha para isso, né? Politicamente falando ao redor do mundo, conflitos, discordâncias. E a igreja, ela ainda está numa esfera social. E ela vai ser sempre influenciada por isso, né? Ela não é apartada, né? Ela parte da sociedade e num lugar onde a gente está tão polarizado, por mais que eles tentem agradar os dois públicos, não tem como agradar dois senhores, a própria Bíblia já vai falar, né? Não tem como servir a dois senhores, sempre um vai pesar mais do que o outro. Então a gente pode esperar, apesar de um discurso reformista, ainda assim uma igreja que vai caminhar para um certo ponto, para um certo conservadorismo. E é muito engraçado que a gente fala, mas o que o Papa tem a ver? Quando a gente falava em ideologia de gênero, é sempre bom falar que esse termo ele parte do Bento XVI, né? Ele começou a ganhar força nas discussões de humanas a partir do Bento XVI. Então, a gente fala que não tem nada a ver, porque talvez a Igreja Católica não tem tanta força, sim, tem. Sim. Elas influenciam, até porque as maiores universidades, elas ainda são católicas, tá? As universidades que ainda têm artigos científicos mais levados em conta, que ainda são referência para a gente que é das humanas, ainda vem de Europa, né? Até que estudou moda, com certeza, pegou muita coisa, muito artigo científico que vem de Europa, muita referência que vem de Europa. Eu que estudo história também, a gente tem que estar sempre lutando contra o eurocentrismo. E É muito interessante, só para fazer um parênteses aqui, que talvez seja algo, gente, que vocês não saibam. Vocês parem de virar latice, tá? Parem de virar latice e eu vou dar um exemplo prático de como, ah, sim, as faculdades elas são eurocentristas, mas existe um movimento muito bonito de desconstrução do eurocentrismo. Inclusive, quando eu fui aplicar para o mestrado na Central Saint Martins, quem não sabe, eu apliquei para mestrado na Central Saint Martins, fui aprovada, tá? Para fazer um curso lá, que é considerada a melhor faculdade de moda do sim, mundo, né? Na Universidade de Artes de Londres. De Londres, gente, tá? Estamos falando de Londres, centralidade da né? Europa. Monarquia, ok? Eu passei porque eu escrevi um artigo sobre brasilidade. Eu fui aprovada porque eu era brasileira e porque eu queria falar sobre moda não eurocentrista. E como que a moda eurocentrista, como que a visão eurocentrista molda a nossa própria relação e a nossa própria crença da construção da imagem do brasileiro, né? Porque existe a nossa própria imagem, e aí vem da nossa vira-latice, né? Da nossa própria vira-latice, que é assim, ai, mas Brasil é carnaval, o Brasil é o Zé Carioca, que foi construído pela Disney para vender lá fora, o Brasil, né? Na década de 40, 50. Então, o Copacabana, é a mulher voluptuosa, é estampa de coqueiro, e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui agora provavelmente não tem coqueiro na sua cidade, tem? Porque aqui onde a gente mora não tem.
Muitos não têm nem praia, né? Não tem A nem gente só pensa em praia. litoral, né? A gente só pensa no litoral, entendeu? Então, assim, o Brasil é maior do que. O Brasil é um continente, praticamente. Exato. A gente cabe a Europa inteira. Cabe a Europa inteira aqui, entendeu? Então, assim, nós somos imensos. E a nossa cultura é muito variada, muito variada. E é isso que nos faz Brasil. Então, assim, é eurocentrista, as faculdades são eurocentristas, são católicas, mas elas buscam a desconstrução desse eurocentrismo, porque Existem setores. existem setores, principalmente os mais sensíveis, né? Aí a gente entra na questão das artes, né? Quando a gente está falando de uma faculdade de artes, as pessoas estão buscando a desconstrução do eurocentrismo dentro da própria Europa, gente. Olha o poder que isso tem. Sim, até porque a gente fala em movimento decolonial a partir da escola de análise, tá? Que é uma escola que visava interpretar a história fugindo da visão do colonizador. Isso ganha muita força a partir do momento que as colônias africanas, depois da Segunda Guerra Mundial, estavam na independência, e esse movimento, ele penetrou dentro de Europa, e lá na França mesmo, e acredito que a França, por ter esse movimento já mais aliado a revoluções, né, desde a Revolução Francesa, eles têm esses setores mais disruptivos dentro, apesar de não ser a maioria, mas existe. Existe. E a escola de análise, ela parte da França para ter essa interpretação da história movida para o setor cultural, que enxerga as minorias, e isso eu tô falando, gente, a partir de 1940 já começa esse movimento, 40 e 50. Então, existe, tá? Apesar da gente achar que não tem lugar para nós, né? Existe muito, gente. Existe muito. Existem pessoas estudando o Brasil e brasilidade lá fora. Eles se interessam justamente por aquilo que a gente acha que não interessa a ninguém. Porque pra gente é banal. Até porque a gente é um país continental em território. A gente tem mais de 200 e lá milhões de habitantes, a gente tem um setor de consumo muito poderoso. O nosso engajamento em rede social ele é surreal, tá, gente? Não é à toa que muito famoso norte-americano tenta ficar brincando com a gente, porque a gente vende, né? Gente, exatamente. E para um artista, eles sabem que não existe público como o brasileiro. Exato. Eles sabem. A gente tem que se orgulhar muito da intelectualidade brasileira, do povo brasileiro, da cultura brasileira. E boas leituras sociais saem daqui, tá, gente? Boas leituras sociais, boas leituras de moda, de sociedade, de filosofia. A gente tem grandes intelectuais. Inclusive, quando a Tá fez uma pesquisa rápida, gente, ela já ligou várias coisas a respeito dessa nova onda do Vaticano, e descobrir quem fez a roupa, e fazer várias ligações, que isso é cultural do brasileiro, né? A gente conseguir fazer esses insights rápidos, a nossa criação de meme, o brasileiro, ele é muito inteligente. Esse humor ácido que a gente tem, ele não vem de pessoas que não têm essa velocidade, essa amplitude, né? De fazer, de brincar, de colocar vários fatores dentro de um raciocínio, e a gente tem que se orgulhar muito disso. A gente tem que se orgulhar muito de quem a gente é, gente. E, inclusive, pegando esse gancho que o Davidson me falou, descobri sim. Vocês sabiam que o Papa tem um estilista? Chique. E assim, ó, essa história, eu não sei, tá preparado? Tá com a tua pipoca, tá com o teu salgadinho, tá com a tua cervejinha, tá assistindo a gente às sexta de noite, final de semana, não interessa. Senta que lá vem pedrada. O estilista do Papa, que é responsável por uma grande parte das vestes litúrgicas do Vaticano, ele vestiu por 12 anos o Papa Francisco, é um homem gay. Italiano. Exatamente. Ele tem um ateliê em Roma, lá Ele é homem gay e católico. Ele se considera gay católico. E ele tem um estúdio chamado Estúdio LVS, lá na Itália. Ele vestiu, foi ele que fez as vestes com as quais o Francisco se apresentou pra gente como Papa Francisco pela primeira vez, o nosso querido Jorge, não é mesmo? Que se transformou em Papa Francisco. E ele já vestiu também o Leão XIV, inclusive ele já assinou lá nas redes sociais dele. Eu vou deixar aqui o arroba em algum lugar aqui da tela. A gente vai deixar o arroba do estúdio para vocês. E ele já vestiu o Papa
o Papa Leão XIV, e provavelmente vai seguir fazendo algumas outras vestes. Ele vestiu Bento XVI também, daquela forma bem opulenta. E o nome dele é Filippo Scortinelli, gente. Vamos deixar também o arroba dele aqui para vocês acompanharem. E é isso que ele faz hoje. Hoje o ateliê dele se sustenta justamente com a força da Igreja Ah, mas eu Católica. queria um cliente desse, tu não queria? Ai, gente, não sei. É, o Ai, cliente não mas tem limite de matéria-prima. não tem limite de matéria-prima, já pensou os bordados riquíssimos. Queríamos criar juntos. Justamente quando eu falo que a Igreja Católica ela faz parte da sociedade, ela não é apartada, é isso, né? Alguém tão próximo do Papa tem a sexualidade que muito, por uma grande parte de tempo foi considerado um pecado, né? Hoje, não que hoje não seja, mas tinha essa morosidade, né, do Papa Francisco em acolher, né? Mas muito tempo eles nem permitiam a entrada de casais homossexuais, de pessoas homossexuais em igreja. Então, realmente, a igreja ela faz parte da sociedade, e inclusive você, quanto fiel católico, tem esse poder de influenciar também, né? De fazer parte desse processo. Ele vem de cima para baixo, mas ele deve vir de baixo para cima também. Se os fiéis se mostrarem a favor de um discurso mais inclusivo, que abrace, a igreja vai ser obrigada a escutar eles, né? Exatamente, exatamente. Não é uma via de mão única, entende? E a igreja não é nada sem os fiéis, né? A igreja precisa de um público, Exato. entende? Então, e esse público, ele está de acordo com aquilo que a igreja está falando? Você está de acordo com aquilo que a igreja está falando? Porque cabe a você também dizer, olha, eu não concordo com isso, entendeu? Exato. Essa não é a minha verdade, entendeu? Não adianta. Eu entendo que o movimento conservador, ele quer, a ideia é justamente isso, né? Se a gente parar para pensar na raiz da palavra, conservar algo, né? Conservar as coisas como estão. Mas a quem interessa Exato. conservar as coisas como estão, entendeu? E aí a gente vê as pessoas, geralmente quem quer conservar as coisas como estão são as pessoas que não são prejudicadas pelo sistema, entendeu? São as pessoas que se encaixam dentro daquele padrão social nos foi imposto de que mulher é de rosa, homem é de azul, né? Existe o homem, existe a mulher e nada além disso, né? Casal é um homem e uma mulher, né? E você nasceu mulher, sempre vai ser mulher, você nasceu homem, sempre vai ser homem, né? E você tem que casar e ter 2 filhos, de preferência, primeiro um menino e depois uma menina, né? É assim que é o perfeito, o equilíbrio perfeito das coisas. E, gente, e quem não se encaixa? E quem não sente que essa é a sua verdade, está condenado ao quê? A viver infeliz, a viver tomando remédios, a se oprimir, a ser uma pessoa amargurada porque a igreja não deixa, porque a Bíblia não deixa, sabe? Entende? Então, assim, é muito confortável eu, por exemplo, enquanto mulher heterossexual, branca, dizer que eu não concordo, mas eu me encaixo dentro da grande parte do padrão. Eu sou o padrão. Então, assim, é muito confortável para mim estar nesse lugar e dizer que eu não concordo. Eu não concordo. Não concordo com o que tu faz, Davidson. Ah, gente, isso eu não vou estar mais fazendo. Tchau. Não existe isso, entendeu? É muito confortável. Eu faço o quê? Essa pessoa que eu gosto, que eu amo, que é meu amigo, que eu quero na minha vida, eu vou oprimir ele e dizer, não, tu não vai fazer isso porque eu não concordo. Quem sou eu na fila do pão? Que assim, a igreja ela é uma instituição política, né? É, Exatamente. por que eu falo política, gente? Porque ela é uma liderança que movimenta massas. Então, isso em essência é política. Ela está na polis, nessa formação social. Então, seja um membro ativo, vá à sua igreja, enfim, mas você tem um diálogo direto com o padre, que o padre tem diálogo com quem está acima dele, quem está acima dele pode levar. Então, se as massas se movimentarem por uma igreja mais inclusiva, que abrace mais, ela vai ter poder. Então, fique de olho nos discursos que o Papa vai fazer, quais lideranças ele vai abraçar, quais setores ele vai abraçar, e que a gente lute por uma igreja mais inclusiva, por um discurso mais amoroso, que fale de paz, que fale de abraçar o próximo. A gente está vendo diversos conflitos ao redor. Tem que ser um papa que fale contra o genocídio de Gaza, tem que ser um papa que fale da guerra na Ucrânia, e que fale que vidas importam muito mais do que lideranças, vidas importam muito mais do que riquezas.
porque no fim desses conflitos, só quem morre são os trabalhadores, são quem tá embaixo, né? E só quem se beneficia das guerras é quem já tá em cima. Então, Quem sofre é o povo, gente. Quem exato. sofre é o povo, quem sofre somos você e eu, que E temos que pagar R$ 40 por um saco de café. Quero café! E assim, né? Hoje o oprimido é o público LGBT, mas amanhã é a mulher branca que achava que não iria ser oprimida. E depois vai ser o homem branco que era pobre. Depois, sabe? E Exatamente. sempre vai avançar. A próxima na fila da opressão não somos nós, somos as mulheres. Entendeu? Então, e isso é outra coisa, e aí aqui eu posso ficar até amanhã falando sobre isso, porque é um assunto que eu domino. A questão de que eu vejo muitas meninas falando a respeito de que não precisam do feminismo para nada. Que hoje elas já têm o direito, né? Porque hoje você já tem o direito que foi conquistado por feministas. Você tem o direito de trabalhar, de ter uma conta bancária, porque as feministas bateram o pé e disseram, oi, que bom. Então, eu não quero só trabalhar porque o homem foi para a guerra. Eu quero ter o direito e acesso ao meu banco sem que o meu marido me autorize, sem que meu pai, meu irmão mais velho, meu tio me autorize. Entendeu? E a gente não tá falando de milênios atrás, gente. Isso foi aqui 40 anos atrás, 50 anos atrás. O divórcio, ele foi... O divórcio só foi permitido há muito pouco tempo. Inclusive, gente, assassinar uma mulher porque o homem se sentiu traído, na Constituição era um direito que ele tinha. Era um direito que ele tinha. Era um crime de defesa à honra. Defesa Então ele, à né? honra. E aí criaram uma lei para dizer, oi, tu não pode matar tua mulher, não pode matar a mulher. Criaram a lei da Maria da Penha. Sabe? Por isso que é importante, né? Então, assim, eu entendo, e assim, feminismo não é o oposto de machismo. Entendeu? O oposto de machismo é misandria. É diferente. Feminismo é a luta de que nós somos iguais intelectualmente, nós não somos iguais em físico. Jamais. A mulher sempre vai ser mais frágil do que o homem. Questão hormonal, de questão hormonal, biológica. Aliás, né? Se a gente vai falando da mulher, não falando da Graciane Barbosa, tá, gente? Ah, não, daí ela é mais forte do que a maioria. Exato, mas em suma é que mulheres e homens têm que ter os mesmos direitos. Exatamente, Né? Intelectuais. Se eu faço o mesmo trabalho que tu, eu gostaria de receber a mesma coisa. Entendeu? Eu não gostaria de ser julgada pela roupa que eu estou usando, como você também não é. Exato. Entende? Então, isso é feminismo. É conquistar direitos para as mulheres. E aí, quando você diz que você não precisa, você só pode usar a internet porque as feministas te deram liberdade de discurso, liberdade de fala. De poder estudar. Você pode estudar sem que seu pai te autorize. Você pode ser outras coisas além de professora. Porque mulher só podia ser professora por muito tempo. Depois pode ser médica, depois pode ser engenheira, arquiteta, mas todas as profissões ligadas à feminilidade, né? Do que é feminino. Essa sociedade que a gente tem, ela se constituiu, ela não cria opressões, mas ela se apropria delas, né? E o que acontece? A mulher, ela é sempre ligada ao emocional e o homem ao racional, né? E aí, coincidentemente, todas as profissões que circulam o emocional, o cuidado, são sempre menos remuneradas, né? O cuidado, educar uma criança, limpar uma casa, tudo que tem essa questão afetiva e de cuidado, ela é sempre menos remunerada. Tudo aquilo que é considerado racional, a engenharia, né? Uma arquitetura, é sempre mais bem remunerado. Exatamente. Né? E o que isso tem a ver com o Papa? Não sei. Não sabemos, mas é melhor encerrar por aqui. É melhor encerrar por aqui. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês, por ter nos ouvido falar. Habemos Papa. Habemos Papa e habemos muita coisa. Habemos muita coisa. Esse é o primeiro vídeo do canal. Tem muita coisa vindo por aqui ainda. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal. Deixa seu comentário, deixa seu like, é muito importante pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada, Davidson. Imagina, espero voltar mais vezes. E um beijo pra ti. Beijo, gente. Beijo, até tchau. mais.